Oi, pessoal. Hoje eu queria falar um pouquinho de algo que eu comentei no último vídeo sobre resenha, né? Aqueles videozinhos aí sobre resenha, resenha bibliográfica e tal. Eu comentei sobre o livro do Ibsen de Casa de Bonecas e comentei que era um excelente caso, né, de crise existencial. Aí eu resolvi explicar hoje, né? O pessoal perguntou e tal, falar um pouco mais sobre crise existencial. Bom, é o seguinte, crise existencial não é um diagnóstico, não tem um número CID, tá? Mas é uma condição importante clinicamente, né? Porque é um momento de extrema fragilidade, né, na vida das pessoas. Vocês vão entender. Bom, para começar, né, a gente precisa compreender que a nossa relação com o mundo, ela está baseada na nossa visão de mundo, né? Que a gente, alguns chamam de Weltanschauung, né? Em alemão fica mais bonito, né? Mas assim, né, a gente tem uma visão do mundo, tem os conceitos que organizam o mundo e a gente se relaciona com o mundo através desses conceitos. Né? A crise existencial é quando esses conceitos eles são severamente questionados, abalados, e a pessoa fica, né, sem ter como, ela fica desorganizada. Né? E nesse momento, né, podem surgir quadros bastante intensos, né, e sérios, né, tipo, pode disparar depressões profundas, pode, né, ocasionar surtos psicóticos, uma série de coisas. Vamos comentar com vocês. Mas deixa eu dar uns exemplos assim, né, para a coisa ficar mais clara. Né? Eu até estava pensando, em mim mesmo. Né? Quando adolescente, né, eu era assim um crítico social bastante severo, sabe? Né? Sobre as hipocrisias e, né, maluquices do pretenso mundo adulto, né? Aquelas coisas todas. E o que aconteceu, né, foi que eu acabei percebendo, né, vou até comentar o episódio para vocês, onde que tive insight. Né? Eu estava numa sala de cinema, sala de espera, antes de começar a sessão, e não tinha ninguém no cinema, assim. E aí veio um cara, e ele, alternativão, assim, ele sentou no chão, né? Bom, né, tinha mil contextos, etc. E eu percebi que tinha disponível muitos outros lugares para sentar. Mas ele sentou no chão, porque um cara descolado senta no chão. Porque um cara descolado, ele afronta o status quo, né? Sentando no chão, não senta em cadeira. Isso ficou, né, patente para mim. E eu, né, percebi, nos meus 16 anos, né, eu percebi que isso era uma maneira de você ter regras, de não ter regras. Né? E aí eu comecei a reparar, né, a galera, etc. E eu comecei a perceber uma série de coisas, né, que as pessoas funcionavam, eles tinham valores diferentes, né, convenções diferentes, mas os alternativos eles eram tão conservadores, moralistas e classificatórios quanto aqueles que eles criticavam e quanto aqueles que eles diziam que não eram, eles eram diferentes, mas funcionavam do mesmo jeito. E aí, assim, eu fiquei sem turma, né? Consequência. Né? Falei, não, os caras são iguais aos outros, né? Quem sabe até pior, porque eles pensam que são diferentes. E aí, né, essa base né, as relações ficaram muito confusas, né? E eu tive esse meu momento de fragilidade. Né? Então, assim, esse é um exemplo, né, em que suas convicções, o seu modo de vida, os seus valores, as suas relações, elas são profundamente questionadas por algum evento, por algum acontecimento. Né? E isso chacoalha muito,
a pessoa. Né? Isso acontece, né? Eu dei um exemplo de adolescente, né? Mas isso acontece com adultos, em qualquer momento. Né? Que todas aquelas verdades da vida, de repente, elas são profundamente questionadas. Né? E a pessoa fica, né? Fica desestruturada, não sabe o que fazer, como entender, como se comportar. Né? Então, assim, às vezes tudo perde o sentido, a pessoa fica, sabe, assim, sem razão para fazer as coisas, né? Justamente porque, não porque ela, né, tenha uma depressão, ela acaba virando, né? Mas por uma questão existencial, né? Pô, o que eu sou afinal? Né? Pessoas que levam a vida inteira, né, fazendo tudo certinho, tudo que nem o manual, né, e chega um dia elas se questionem, né, assim, sabe, o que eu fiz da vida, onde que eu vou com isso? E aí o cara pode ter comportamentos meio esquisitos, né, a família acha que ele está pirando, né, aí procura o psicólogo para botar ele no lugar, né, para deixar ele enquadrado, bonitinho, né, mas não é isso, a pessoa só tá questionando tudo, né? Quer dizer, ela trabalhou a vida inteira por uma aparência, por uma coisa que considerou correto e depois foi ver, né? Não era nada disso. Né? Então, muitos quadros podem aparecer. Eventualmente, né? Inclusive surtos psicóticos, como eu falei, né? Quer dizer, a pessoa daí pira mesmo, né? Porque fica tudo tão confuso que, né, dá aquele start num processo que podia estar meio quieto lá, né? Então, assim, né, essa condição, né, essa crise existencial, esse questionamento profundo de valores, né, a falta né, de identidade da pessoa com a vida, de repente, né, tudo fica muito sem sentido. Então, isso, né, é um momento, né, importante. E esse, né, a pessoa pode tomar decisões, mudar tudo, vende, né? O auto-executivo vai fazer miçanga na praia, todo mundo acha que, né, que ele pirou completamente, né? Coisas desse tipo. Aí, né, evidentemente, psicoterapia, né, e a compreensão do que do que isso significa, né, desse momento, porque a gente precisa ter uma certa identidade com os nossos valores, né, que vão dar essa visão de mundo, que vai dar para a gente um propósito de vida, né, vai dar sentido às coisas que a gente tá fazendo. Né? Então, às vezes a gente né, vive coisas que põem um questionamento muito forte nisso. E a gente chama de crise existencial. Momento perigoso, né? Mas é um momento que você, né, vai fazer aquela grande reforma na sua casa que você quebra tudo, né? Mas vai ficar melhor, vai ficar bonita, vai ficar mais adequado, vai ficar mais a tua cara, né? E, bom, né? E aí, como diria Marina Lima, né? Coração, coragem para seguir viagem. Nos vemos por aí.